Tudo bem? Esse é o canal Matriz Construtiva, seja muito bem-vindo. Eu sou engenheiro civil Bruno Soares de Carvalho, sou doutor em construção civil, especialmente na área de construção modular. Fiz também um mestrado na área de Lean Construction e tenho uma caminhada profissional repleta de desafios bem complexos, como execução de obras de infraestrutura, execução de obras industriais, obras comerciais. Trabalhei também um pouco com projetos e hoje eu tenho uma fábrica de construção modular, construção industrializada, e eu gostaria de apresentar um pouquinho sobre a Oak Offsite, né, que é uma empresa, é uma Construtec do tipo Hardtech, né, que seria uma empresa que desenvolve produtos, né, para o mercado da construção civil. E eu vou falar um pouquinho sobre as 3 linhas de produtos que a gente possui, né, com 3 estudos de caso, vamos dizer assim. A primeira linha é a construção modular, propriamente dita, né, que são módulos feitos, pré-fabricados e customizados de acordo com a necessidade do cliente, né, voltado muito para a indústria, para hospitais, escritórios. A segunda linha de produto que a gente tem são shafts hidráulicos e elétricos e de gases especiais, voltados especialmente para incorporadores, para prédios residenciais, hospitais e hotéis. E a terceira linha de produtos que nós temos são os banheiros prontos, que também é voltado para prédios residenciais e também para hospitais e hotéis. E estamos desenvolvendo também um quarto produto, que são as fachadas pré-fabricadas. Eu fiz uma pequena enquete no LinkedIn e lá perguntei qual que era, né, o caminho crítico de uma obra predial. E 77% do público que me acompanha por lá respondeu que era execução de fachadas. Então, nada mais natural do que a gente começar a desenvolver também, né, estudos sobre execução de fachadas pré-fabricadas. Então, esse é o nosso funil de trabalho, né, onde a gente consegue desenvolver obras no segmento industrializado. Então, quais são as dores que a construção off-site resolve, né? Então, principalmente, redução de tempo de obra, a gente consegue diminuir significativamente o tempo de construção em até 50%. Diminuição da mão de obra, ou seja, reduz a necessidade de mão de obra lá no local do canteiro, né? Porque parte dessa mão de obra vai estar dentro da fábrica. A gente consegue obter maior qualidade de execução, garante maior precisão e qualidade de execução, e previsibilidade de orçamentos e custos, né? O que não é muito comum em obras tradicionais. Contando o primeiro caso aqui, que vai falar sobre construção modular, através de um contrato chamado Design Build, no qual a gente fornece projeto e construção. O cliente me liga e fala assim: Bruno, estou precisando de um orçamento urgente para ampliar meu escritório e, por favor, não me leve uma semana para me entregar esse orçamento. Então, a partir desta premissa, que foi muito doida, né, eu anotei os detalhes que o cliente queria, né, era um escritório de aproximadamente 72 metros quadrados, com vão livre, 26 estações de trabalho, no mesmo acabamento, né, nos mesmos revestimentos que esse cliente já tinha no seu escritório que já existia, né? Então era uma ampliação, um novo prédio de ampliação. E aí, com 9 dias eu consegui enviar uma proposta com um projeto básico, né, para esse cliente, e 4 dias depois a gente assinou o contrato, um total de 13 dias de trabalho. Então aqui algumas imagens, né, sobre esse projeto que foi desenvolvido, e aí nós desenvolvemos projetos de arquitetura, estrutura, fundação, projetos de mecânica, elétrica e hidrossanitário, além dos projetos de ar-condicionado. Uma imagem também da montagem, né, do processo de montagem dessa obra industrializada, em construção modular. No canto esquerdo aqui você tem uma imagem do nosso chassi estrutural, um chassi de 2,40 por 5 metros, com 3,23 de altura. E no canto direito você tem o BIM descascado, né? Então aparecendo um pouco do chassi, um pouco do mobiliário, ou seja, como é que a gente descascou um pouquinho desse projeto para poder entender como ele funcionaria por dentro. E refinando um pouquinho, né, esse modelo BIM, entrando um pouco mais no detalhe, nós desenvolvemos um modelo que ele tinha um LOD, né, um Level of Detail, de 350. Para quem está familiarizado com o BIM nesse contexto, ele é um projeto extremamente detalhado nesse LOD 350. E a partir disso nós fizemos uma integração de materiais, uma inclusão de especificações e, por último, conseguimos obter, né, um projeto que é muito necessário para a nossa fábrica, que é o projeto de DFMA, que é o Design for Manufacturing and Assembly.
E esse projeto de DFMA é o projeto que serve para que os nossos operários de fábrica possam construir dentro da fábrica, né, esse tipo de edificação, porque é diferente dos projetos que vão para o canteiro. O projeto DFMA é um projeto específico de indústria, né? E no total nós levamos 20 dias para desenvolver esse trabalho. E aí, quando foi para uma etapa de fabricação dos módulos, tem o planejamento, compra dos materiais, aí a fundação foi feita pelo cliente, né, e essa fundação ocorreu em paralelo à nossa produção, a estrutura e a pintura do chassi, depois a gente partiu para a etapa de desenvolvimento dos pisos, paredes e cobertura, posteriormente instalações complementares e, por último, os acabamentos com a inspeção final. Todo o processo 60 dias levou. Então, 60 dias para fabricar, um dia para transportar, 2 dias para montar, fundação 30 dias em paralelo. No total disso tudo, 75 dias, desde o início da primeira ligação do cliente até a entrega das chaves, passando pelo projeto BIM, pela fábrica, pelo transporte e montagem. Uma obra extremamente rápida, com 50% de economia de prazo em relação ao sistema tradicional. Então, o que a gente pode ver aqui, 90% da obra foi industrializada, não teve barulho no espaço do cliente, sem equipe de obra perturbando a rotina da empresa, surpresa positiva por todos os usuários que foram utilizar esse espaço e, obviamente, a gente conseguiu manter o mesmo acabamento do escritório principal do cliente. Então, um projeto de sucesso que mostra a eficiência da construção modular. Vou mostrar agora um pouquinho sobre o segundo case que a gente tem hoje, que são os shafts off-site. Esses shafts podem ser hidráulicos, elétricos e de gases especiais. Como é que funciona um shaft feito em loco, né? Então, o encanador, né, ou o operário, ele vai fazer uma análise sobre os projetos hidrossanitários, vai até o almoxarifado, coleta as peças que ele julga necessário, chega na frente do shaft, joga essas peças no chão e começa a montagem do quebra-cabeça. Muitas vezes sem seguir, né, os projetos hidrossanitários. Acontece bastante. E aí exige depois um retrabalho em termos de as-built, né? Você refazer o projeto para poder colocar como ele foi construído. Então, existe ali um problema, né, no shaft tradicional, além da falta de mão de obra, que isso é comum em diversos canteiros, os shafts não possuem um padrão de execução, o tempo de execução de um shaft é de pelo menos 30 dias, quando a gente envolve todas as disciplinas, né, água fria, água quente, esgoto, ventilação, muitas vezes tem pontos de elétrica também, então na média 30 dias para desenvolver um shaft feito em loco. Não é simples de testar esse vazamento de cada um dos shafts, porque o shaft normalmente ele é feito de uma maneira antecipada à pressurização da rede. Então o que ocorre é que você já vai estar colocando os revestimentos antes dessa rede estar pressurizada e infelizmente você não consegue testar todas essas conexões que estão sendo feitas, né? E existe ali um grande desperdício de conexões hidráulicas com perdas e até mesmo furtos, né? Ocorrem furtos muitas vezes dentro do canteiro e essas peças, como elas são peças de alto valor agregado e também peças de pequeno porte, muitas vezes elas são furtadas. Então, existe aí um ponto, né, que são pontos críticos, né, dentro do canteiro e que, sem dúvida nenhuma, prejudica bastante o desenvolvimento de uma obra, né? Então esse é o nosso modelo de negócio. Eu vou explicar, não é o objetivo aqui, né? Não vou entrar no detalhe, vou explicar mais sobre como funcionam os shafts, né? Então aqui no exemplo, temos uma planta, um apartamento no padrão Minha Casa Minha Vida, em que a gente vai desenvolver essa prumada aqui com shafts, né? Nesse caso aqui são 3 pavimentos que estão sendo apresentados, os shafts são basicamente iguais dos pavimentos tipos, e o pavimento superior, ele tem uma diferenciação porque não está recebendo nenhum outro tipo de instalação do pavimento acima, porque não existe, né? Então, o pavimento, esse terceiro pavimento, ele está ficando diferente dos outros 2 de baixo. Mas, como a gente pode observar, existe um armário com uma certa estrutura, né, que suporta todas essas tubulações que são conectadas no pavimento. E aí ele é encaixado entre o shaft de baixo e o shaft de cima, né? Aqui a gente consegue ver mais uma imagem de um shaft para uma área de corredor, com alguns hidrômetros e também com medidores de gás. E por último aqui um projeto de DFMA, com o projeto do chassi estrutural na célula 1. Na célula 2 nós temos os tubos, esgotos, pluvial e ventilação.
Na célula 3 nós temos uns tubos de água fria, água quente e base de registro. E na célula 4, reforço em USB. Muitas vezes a gente precisa desse reforço para pendurar um tanque, pendurar um aquecedor de passagem, né? Não sei o que vai ter dentro desse shaft. Então, existe aí uma estação de trabalho exclusiva para poder preencher esses reforços. Então, aqui na nossa fábrica, você pode observar a estação número 1, a estação número 2, a estação número 3 e a estação número 4. E aí algumas imagens desses shafts offsite já instalados no canteiro, né? Então, existe ali um chassi estrutural que suporta essa tubulação. Podem observar que tem essas madeiras em USB que são os reforços e as disciplinas, né? Água fria, água quente, ventilação, esgoto. E por último, no lado direito, né, o shaft já com as chapas de drywall fazendo todo esse revestimento. Então, agora nesta outra imagem a gente pode observar um teste, né, de pressão. Nesse caso foi feito um teste com 40 metros coluna d'água, conforme a norma, para a gente poder identificar se tinha algum tipo de vazamento antes de mandar esse shaft para a obra. Outro ponto interessante é que a gente usa etiquetas de rastreabilidade. Se você pegar o seu celular e bater nesse QR Code, você vai ter o acesso aí a um projeto que a gente desenvolveu de um dos nossos clientes. Nessas imagens agora você consegue ver os shafts já em estoque na obra, e a partir deste ponto o construtor seleciona o shaft que ele quer instalar, leva até o ponto de aplicação. Os shafts são muito leves, entre 40 e 50 quilos mais ou menos, então 1 a 2 pessoas conseguem carregar esse shaft, né? Pode andar também dentro do elevador cremalheira. Chegando no ponto de aplicação, basta instalar o shaft e sai de 30 dias de execução para 2 horas de instalação. Então, um shaft extremamente rápido. O terceiro e último caso que eu vou apresentar hoje é o caso do banheiro pronto, né? Então, o banheiro pronto, ele é uma estrutura, né? O que compõe esse banheiro pronto, né? Ele tem um chassi estrutural, instalações de água fria, água quente e esgoto e elétrica, revestimentos de piso, parede e forro, louças e metais, pedras, granitos, portas e janelas. Então, ele é uma antecipação do processo construtivo que deve ocorrer na obra. A gente antecipa ele para dentro da fábrica e, com isso, a gente consegue economizar muito tempo no canteiro. Um banheiro pronto, normalmente, ele leva até 3 meses para ser feito quando moldado em loco. E com o nosso processo feito em fábrica, a gente sai de 3 meses para 4 horas de instalação. Então, em vez de levar 3 meses para produzir na obra, a gente produz em paralelo dentro da fábrica e conseguimos instalar em apenas 4 horas. Então, a gente tem uma redução, além da redução de mão de obra no canteiro, a gente consegue eliminar um dos caminhos críticos da obra, né? E ele é um produto que já sai testado e padronizado de dentro da fábrica. Algumas considerações são muito importantes na instalação do banheiro pronto. Observem nessa imagem superior que o banheiro ele precisa ter um ponto de acesso para entrar na laje, né? De preferência para que essa laje seja uma laje plana, sem viga de perímetro, porque a viga de perímetro pode impedir a altura do pé direito desse banheiro pronto. Então, lajes planas, sem vigas, e esse banheiro ele vai ser instalado logo após a retirada do escoramento da laje. Perfeito? Então, aqui vocês conseguem ver um vídeo em que é apresentado a execução desse banheiro pronto, né? Depois que ele está completamente executado, a gente embala ele, e nesse caso aqui do vídeo ele está subindo no 19º andar de um prédio, está sendo instalado, colocado em cima de uma paleteira manual para poder ser deslocado e posicionado no destino final dele dentro da laje. Então, um sistema de instalação muito simples, facilita bastante a obra, reduz muito tempo de canteiro e, sem dúvida nenhuma, é um grande ganho para a construção de edifícios de grande altura. Mais um exemplo aqui de banheiro pronto, e é isso aí, gente. Quem ainda não está conectado comigo pelo LinkedIn, por favor, bate o QR Code aqui, conecta comigo. O meu nome é Bruno Carvalho, do canal Matriz Construtiva. Até o próximo vídeo.